Olá, esse é o seu primeiro aplicativo web com Autodesk Forge JavaScript. Meu nome é Augusto Gonçalves, eu trabalho como evangelista de APIs na Autodesk desde 2008 e eu sempre posto informações sobre como trabalhar com as APIs Autodesk no meu Twitter, Augusto Maia. Vocês podem seguir lá para obter mais informações. Vocês podem ver que essa apresentação também ela é online, ela está disponível online, é só acessar augustogonçalves.github.io/Brasil 2016. Então a agenda vai ser alguns exemplos, uma visão geral do que a gente precisa, algumas ferramentas que a gente pode utilizar, mais alguns exemplos e próximos passos de onde obter mais informações. Então para poder começar essa apresentação a gente precisa de uma conta Forge, uma conta Heroku e a gente vai utilizar a funcionalidade Deploy to Heroku disponível em alguns exemplos. Eu já criei uma conta Forge, já criei a conta Heroku, já fiz login só para poder acelerar um pouco mais o processo. E a gente vai num exemplo agora disponível e vai clicar na opção Deploy to Heroku. Então eu vou abrir esse exemplo. Esse exemplo está na minha conta Autodesk chamada Augusto Gonçalves dentro do GitHub e é um template que faz o login na Autodesk. Aqui vão ter várias instruções de como utilizar e finalmente tem esse botão Deploy to Heroku. Então eu vou clicar nesse botão Deploy to Heroku. Ele vai falar, ok, eu quero colocar esse exemplo online no Heroku, que é um provedor que hospeda os sites para a gente. Então ele vai perguntar qual é o nome do aplicativo, eu vou dizer que vai ser o meu primeiro exemplo, ele vai dizer que o nome está disponível, vai pedir um ID e um segredo. Ele vai pedir também a URL de callback, então eu vou copiar essa URL aqui, que está dizendo, olha, use o seu nome no Heroku. Então primeiro exemplo, vou copiar isso tudo, e vou lá para o site Forge. Como eu disse, eu já fiz login, está aqui minha conta, meus aplicativos e vou criar um novo aplicativo. Eu só preciso, nesse caso, desses dois, para esse exemplo. Eu vou chamar então de primeiro exemplo. Vou colocar uma descrição com Forge e vou colocar aquela URL de callback, que tem que ser exatamente a mesma. Tá? E vou mandar criar o aplicativo. Ele vai me dar aqui então o ID, que eu vou voltar lá e vou colocar o ID, e vai me dar um segredo, que eu vou colocar também um segredo. E faz o deploy. Só aguardar um momento, ele vai criar o aplicativo, configurar as variáveis, configurar um ambiente, construir o aplicativo e vai iniciar. Então um tempinho. Bem, quando o aplicativo estiver pronto, posso acessar esse aplicativo. Para evitar alguns conflitos, ao invés de utilizar aqui nessa mesmo navegador, eu vou abrir um outro navegador, porque como eu já estou logado aqui, ele pode se confundir um pouco. Então eu vou abrir um outro navegador em modo oculto, vou acessar o meu site, primeiro exemplo.herokuapp.com. Ele vai acessar o exemplo, Autodesk Forge, e vai dar o botão Login, Sign In. Né? Aí eu posso bater minha senha, nesse caso eu vou usar uma outra senha, não aquela senha Gmail, vou usar minha senha @autodesk. Vou colocar minha senha. E aí ele vai dizer, ok, o aplicativo, primeiro exemplo, está solicitando permissão para acessar as seguintes informações na minha conta. Então os dados que ele quer acessar, eu digo permitir. Ele vai então voltar para a minha conta e vai dizer, olha, você está logado, aparece a foto de quem logou. Bem simples o aplicativo. Na verdade, eu só peguei um exemplo, a gente só pegou um exemplo e colocou esse exemplo online. Né? Bem, esse foi o nosso primeiro exemplo, como fazer login na Autodesk. A gente vê muito isso em alguns sites, dizendo como fazer login em alguns sites. Então, esse aqui é um exemplo de como fazer isso. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação e para o próximo. Vamos avançar um pouco nisso então. A gente fala full stack, que são todas as partes que a gente precisa para criar uma aplicação. Quase sempre a gente vai ter um banco de dados, um database. A gente sempre vai ter um cloud server para poder hospedar a nossa aplicação. A gente quase sempre vai utilizar alguns serviços. No caso, a Autodesk é um deles. Aqui tem alguns serviços Autodesk. E a gente vai fazer o front-end, que é a visão do cliente, é onde a pessoa está acessando o aplicativo. E tem algumas disponíveis aqui também. A gente pode usar Bootstrap, Autodesk tem muita coisa em WebGL, e tem vários outros exemplos para Android, iOS, HTML5, etc. São vários nomes aí para vocês buscarem mais informações depois.
Para esse exemplo, a gente vai utilizar uma linguagem, vai criar um aplicativo com Node.js, vai usar os repositórios onde a gente guarda o código no GitHub, vai usar uma IDE que é para editar o código no Cloud9 e online, né? E também pode fazer essa edição offline via WebStorm. E a gente vai colocar nosso aplicativo para rodar no Heroku e finalmente fazer um .com.br no registro.br. Bem, a gente fala muito de linguagem de programação, tem várias linguagens de programação disponíveis na internet, né, no ambiente de programação, a gente tem muita informação na internet também. E para esse caso a gente está utilizando JavaScript. Reparem como que nesse exemplo o JavaScript faz sentido porque ele está muito em moda, está muito em voga agora. Então tem o ranking com perguntas no Overflow e o ranking com projetos no GitHub. Reparem como o JavaScript está lá em cima. Então faz sentido utilizar o JavaScript para esse exemplo. Tanto no servidor, tanto no cliente quanto no servidor. E no servidor a opção é o Node.js, que ele usa o motor JavaScript do Chrome. O Node ele é baseado em eventos, quer dizer que ele reage a algo que a gente faz. Ele é non-blocking, quer dizer que ele nunca vai parar para poder executar alguma coisa, ele sempre recebe processo e retorna, ele não fica parado esperando resposta. E o mais interessante é que ele permite usar os pacotes NPM, tem vários pacotes com coisas pré-prontas, a gente não precisa criar isso do zero, tá? Fica bem mais fácil desse jeito. Então, para esse exemplo, a gente vai utilizar um repositório, a gente vai criar um repositório no GitHub e vai editar esse código via Cloud9. Então, deixa eu apagar esse exemplo que a gente fez antes, eu não quero usar um exemplo, quero começar do zero, não quero usar um exemplo já pronto. Então eu vou no GitHub, eu vou buscar por um usuário, por exemplo, vou buscar por Augusto Gonçalves, vejo que tem aqui alguns usuários, um usuário Augusto Gonçalves, e tem alguns exemplos, né? Então eu vou buscar o exemplo que a gente fez anteriormente, que a gente fez só o deploy, a gente só enviou, agora eu vou editar esse código. No GitHub, uma opção muito interessante chamada de fork, que a gente cria uma cópia de um código já existente. Então eu achei algo que eu gostei, faço um fork. Assim que eu faço o fork, ele diz, olha, o seu projeto, o projeto Augusto Maia, o projeto pessoal, template é baseado no Augusto Gonçalves, né, no Autodesk desse. E eu posso vir aqui e mudar o nome, eu quero chamar ele então de AUBR 2016. Dei um rename e está com um novo nome agora. Então o meu projeto AUBR 2016 é baseado nesse original. Tá? Então agora eu tenho uma cópia desse código que eu posso editar localmente ou online. Então eu vou para o Cloud9 e vou olhar os repositórios que eu tenho que eu acesso dessa conta. Ele vai dizer que eu já conectei no GitHub e ele me diz que eu posso acessar essas contas. Se você não estiver conectado no GitHub ainda, tem aqui ó, serviços conectados, eu vou desconectar e eu vou conectar. Se eu voltar à tela inicial e for em repositórios, ele diz que não tem nada conectado, eu falo conectar ao GitHub. Às vezes quando eu clico ele não reconhece na primeira vez, então às vezes tem que acessar novamente, daí ele entende que está conectado. Conectou ao GitHub e manda, vamos fazer uma cópia desse arquivo que estava lá no GitHub, vou trazer ele para o Cloud9 para que eu possa fazer as edições desse código. Então eu vou chamar de AUBR 2016, reparem que é de onde ele está vindo no GitHub, Augusto Maia. Eu vou dizer que ele é um projeto Node e vou mandar criar. O Cloud9, o objetivo do Cloud9 é fazer edições em código, né? Ele é um editor de código. Que ele é online, então ele é bem mais, eu não preciso instalar aplicativos locais para utilizar esse editor. Então essa é a vantagem dele. Só esperar um pouquinho para ele carregar. A gente tem várias outras opções de IDEs, que são os ambientes de desenvolvimento. O Cloud9 é um deles. Então aqui está o meu código. Aqui eu tenho todas as funcionalidades que eu tenho de uma aplicação local. Então se eu for aqui no setup, ele vai me explicar como é que faço para executar esse código, como que eu posso acessar, modificar, etc. Tem várias instruções interessantes. Em resumo, eu tenho que pegar o arquivo start e dar um run nesse código. Se eu tentar fazer o run, ele vai aparecer o que está faltando para executar esse código. Então ele vai falar, olha, está faltando algumas coisas ainda, porque eu não posso simplesmente pegar o código e executar. Eu preciso colocar as referências que ele precisa. Ele vai tentar executar, ele vai falar que está faltando, que ele não encontrou os módulos necessários. Bem, se eu olhar as instruções, ele diz, olha, faz um npm install, que ele vai trazer, ele vai instalar os pacotes necessários para executar esse código.
Então é só esperar um pouquinho, ele vai trazer os pacotes necessários. E vai executar, dá um minutinho para ele. E eu posso tentar executar novamente. A pasta Node Modules foi criada e ele está baixando os pacotes necessários para executar esse código. Reparem que são vários pacotes que a gente precisa, então ele está baixando todo mundo que precisa. Tá? São todos esses pacotes que estão aqui. Vou voltar para o Start, só para ficar mais legal, vou falar que ele é um Node.js, só para dar um nome para ele, e vamos tentar fazer o Run novamente. Nesse caso agora ele vai dizer, olha, está faltando ainda as variáveis, está faltando o Client ID e o Client Secret, que é o que a gente precisa para executar esse código. Lembra que tem que ter a conexão com a Autodesk, senão ele não vai entender o que está acontecendo. Então, ele vai avisar aqui, olha, está faltando o ID e o segredo. Tá? Eu posso então configurar isso como variável nessa aplicação. Então vamos copiar isso daqui, vamos voltar aqui na Autodesk e eu vou criar um novo aplicativo. Eu posso usar o mesmo, mas senão, se eu usar o mesmo eu vou perder aquele primeiro que eu já fiz. Então eu vou criar um novo aqui. Cada aplicativo tem que ter o seu diferente, porque a gente precisa de URLs de callback diferentes para cada um dele. Tá? Então C9 IDE, edição online com Cloud9. E aqui eu preciso da URL de callback. Se eu voltar aqui no arquivo, ele vai dizer que esse tem que ser o nome dessa URL de callback. Vamos colocar aqui. Então tá aí, ó, URL de callback. O nome, a descrição, URL de callback. Vamos criar o aplicativo. Então agora eu tenho o meu ID. Eu vou voltar no Cloud9 e falar, olha, Forge Client ID. É isso. Vou voltar aqui, vou copiar o segredo. Vou colocar aqui o Forge Client Secret. É esse. E finalmente eu preciso da URL de callback, que é essa daqui. Forge Client, callback URL. E vou colocar essa daqui. Ok, as três variáveis estão configuradas. Vamos fazer um stop. A gente tem que reiniciar o serviço. Vamos executar novamente. Esse aqui vai ser o endereço da minha aplicação, onde ela está executando. Né? De novo, para poder evitar que a gente tenha conflito de variáveis, eu vou abrir um novo navegador, porque senão ele vai entender que está no mesmo, vai usar os mesmos IDs que estão logados já. Só um tempinho para ele. Pronto, está executando. Vamos acessar aqui. Dessa vez vai ser a UBR 2016 Augusto Maia. E eu consigo fazer algumas coisas interessantes. Eu consigo fazer o debug desse código, por exemplo, fazer a depuração. Então ele vai pedir para eu fazer o login. Como eu já loguei uma vez, ele já entende que é o mesmo usuário, mas ele percebe que uma nova aplicação está tentando acessar a minha aplicação. Então eu mando permitir. E aí ele logou. Mesma coisa. Se eu fizer uma depuração de código, eu consigo vir em alguma parte do meu código, digamos, na autenticação, e eu consigo colocar um ponto de parada, um breakpoint aqui, por exemplo. Então, vamos clicar aqui para fazer o logoff. Aí agora eu vou fazer o login novamente. E reparem que ele já parou o código aqui. Eu consigo ver as variáveis, e se eu apertar F10, eu consigo ir linha a linha. Como é que eu sei que é esse nome? Porque tem aqui, ó, tem passar, o step over, step into e o step out, que são as opções de debug, ou executar até o final, que é o F8. Então eu consigo fazer toda a depuração do meu código. Muito bom. Esse é o Cloud9. Então agora vamos supor que eu tenho esse código, ele está local, estou executando ele aqui, e eu quero então, depois que eu quero fazer alguma edição nesse código. Então, reparem que ele está como Autodesk Forge, eu vou acessar aquele arquivo HTML, uma edição bem simples, e vou colocar como Autodesk University 2016. Vou apertar o salvar, o Ctrl S ou Comando S, dependendo. Salvar. E se eu voltar aqui e dar um refresh nessa página, recarregar a página, já vai estar com um novo nome.
Só que essa edição ela foi feita no editor, ela não está lá ainda no GitHub. Se eu voltar no GitHub, no meu código, ainda é o código original. Eu não fiz nenhuma alteração ainda que foi guardada no gerenciador de código. Então eu vou parar a execução, vou ir no Bash, e aqui na apresentação tem uma dica de como fazer isso. Eu faço um add, commit e um push. Então eu vou enviar de volta para o GitHub onde eu hospedo o código. Então git add ponto, git commit, uma mensagem dizendo alteramos o título. Git push. Agora ele vai pegar as alterações que estão aqui no editor e vai enviar de volta para o repositório de códigos, então, que é o GitHub. Se eu vier aqui e recarregar essa página, ele está dizendo, olha, alteramos o título 14 segundos atrás. Então se eu acessar essa pasta, eu vejo que a alteração foi feita 21 segundos atrás, a alteração feita aí. Muito bom, né? Bem, para completar isso agora, eu quero publicar esse código. Né? Eu quero deixar esse código publicado, porque senão ele vai ficar offline. Eu preciso então publicar o meu código. Então eu vou lá no Heroku. Isso aqui já foi feito, eu vou fechar essa aba, vou lá no Heroku. Deixa eu atualizar essa página. Eu já tinha criado um aplicativo aqui antes só para demonstrar algumas coisas, mas eu vou criar agora, a gente criou o primeiro exemplo, eu já tinha esse outro aqui anterior, agora eu vou criar um novo aplicativo. Né? Criar um novo aplicativo. E eu vou dizer que esse vai ser a UBR 2016, que é o mesmo nome que está no GitHub, é o mesmo nome que está no Cloud9, e eu vou criar agora no Heroku. Só para ficar o mesmo nome, para poder coincidir um com o outro. Agora vem a parte interessante. Eu não quero ter que ficar enviando para o Heroku toda vez. Então se eu editei o código e enviei para o GitHub, onde eu guardo a cópia do meu código, eu quero que ele se conecte automaticamente. Então eu falo aqui, ó, GitHub, eu quero me conectar. Dá um tempinho para ele. Ele fala, olha, já está logado, já percebeu que está logado um com o outro. Eu quero qual projeto que eu quero trazer para cá. Ele vai mostrar todos os projetos que eu tenho no GitHub. E eu vou dizer, olha, eu quero conectar o AUBR no GitHub, que é o meu repositório de códigos, com esse projeto aqui. Bem, uma vez que ele está conectado, não quer dizer que ele vai publicar automaticamente. Ele vai só fazer a conexão daquele repositório no GitHub com esse projeto no Heroku. Deixa eu tentar novamente. Deu um errinho aqui. Bem, agora foi. Às vezes é só tentar de novo. Aí eu falo deploy branch. Aí eu digo qual branch eu quero fazer deploy. Quase sempre vai ser o master. Então vocês podem tentar trabalhar com branches diferentes, mas vamos fazer esse deploy aqui. Fazer o manual. Então ele vai pegar o Heroku, vai trazer o código que está no repositório do GitHub e trazer para minha aplicação. Ele vai fazer o deploy para mim. Tá? Dá um tempinho para ele. Enquanto está fazendo o deploy, eu posso vir aqui e habilitar atualizações automáticas. Então sempre que eu enviar para o GitHub, ele faz a atualização, no Heroku. Então eu não preciso vir aqui no Heroku e fazer a atualização novamente. Eu fiz o deploy, ele faz a atualização, o que é bem mais interessante. Vou sentar novamente. Em geral funciona de primeira, agora ele está recusando algumas vezes. Vamos dar um tempinho para ele, daqui a pouco a gente volta no deploy. Ver se ele vai funcionar de novo. Ele está atualizado automático. Vamos dar um deploy. Acho que ele está dando um errinho lá no Heroku, mas daqui a pouco a gente volta nele. Vamos aqui nas settings, que eu tenho que fazer as configurações de novo. Então eu tenho que fazer as configurações de variáveis. Assim como a gente fez no meu primeiro exemplo e no AUBR, eu fiz as variáveis de environment aqui, eu preciso fazer para aqui. Sempre que eu tenho callback diferente, eu tenho que fazer a configuração novamente. Então eu vou falar que eu vou criar uma nova aplicação. Vamos copiar isso daqui para poder facilitar, mas nesse caso eu vou criar um novo aplicativo. E esse aplicativo,
vai ser o aplicativo que eu vou chamar de a UBR 2016 Heroku. Aplicativo de fato, vamos dizer assim. E aqui eu tenho que colocar aquela callback de retorno. Então vai ser, vamos voltar aqui, vai ser https aubr 2016.herokuapp.com/ e essa é a URL que a gente tem que usar aqui. Eu vou criar um aplicativo, criou, vamos copiar, vamos voltar no Heroku, eu vou chamar de Forge. A gente está fazendo isso várias vezes, né? Na verdade, eu tenho que ter uma dessa para cada aplicativo, ou para cada lugar onde eu executo o aplicativo, porque eu tenho URLs de retorno diferentes. Então, para cada caso, eu tenho que ter uma diferente. Adicionar. Eu vou chamar aqui agora de Forge Client Secret. Isso não é só no Autodesk. Todas as aplicações que conversam com outras precisam dessas URLs de callback, para que eles consigam ir e voltar. Senão não funciona. Forge, callback, URL. Adicionar. Pronto, temos as 4 aqui. Vamos voltar aqui no deploy, ver se agora está funcionando. Está meio devagar aqui, mas vamos lá. Deploy. Enquanto ele vai executando, vamos testar se a aplicação já está executando aqui. Acho que ele já fez o primeiro. Ele já fez o primeiro. Então já temos a primeira versão, por isso que ele não está aceitando fazer lá. Como eu ativei o automático, ele já pegou a primeira, então não preciso fazer o deploy aqui, porque já está habilitado no automático. Reparem que agora ele utiliza Autodesk Universo 2016, e a gente pode fazer uma brincadeira maior, a gente pode voltar no Cloud9 e falar que agora é do Brasil. Então eu vou salvar, vamos vir aqui no Bash, eu fiz uma alteração, git add, git commit message, título com o Brasil. Claro, eu posso executar esse local, testar, e só quando estiver pronto eu envio online. Que repare que no Cloud9 eu estou testando localmente, ninguém tem acesso a isso. Mas no Heroku as pessoas vão ter acesso. Git push. Ops. Push. Agora ele enviou para o GitHub. O Cloud9 enviou para o GitHub. O GitHub vai perceber essas alterações. Se eu voltar aqui e atualizar a página, eu vejo que não foi alguns segundos atrás, ou 22 segundos atrás, o Heroku vai perceber que a alteração foi feita no GitHub e em seguida vai disponibilizar esse código online. Eu só dou um tempinho para ele, que esse arquivo já vai aparecer online no meu aplicativo. Demora um pouquinho, demora alguns segundos para ele poder processar, para ele entender o que está acontecendo, mas vamos deixar ele processando aí por enquanto. Enquanto ele percebe essa alteração, vamos fazer nosso último passo, que é acessar o site Registro.br e registrar o domínio. Então, dentro do site registro.br, eu vou acessar aqui, já tem alguns domínios que eu criei, né? Eu vou acessar esse Augusto Gonçalves, e aqui no final, depois que eu acesso as opções, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar a zona, editar zona. Então, eu vou clicar em editar zona, vou ter que bater a minha senha, porque ele perdeu a minha senha aparentemente. Então aqui eu consigo editar a zona, e ele vai falar, olha, eu vou colocar www, o nome que eu quero, então eu vou colocar uma nova entrada, já está aqui isso, eu vou colocar www, e eu vou escrever cname e o meu endereço no Heroku App. Como isso aqui demora um tempo para ser publicado, então eu faço agora e demora alguns minutos, algumas horas para ser publicado, já fiz antes, só para deixar pronto, então eu escrevi www e coloquei Heroku App aqui, tá? Manda adicionar, espera talvez uma hora, ele refaz a publicação, dependendo do seu domínio, e aí já está pronto. Isso é que eu faço para que o site augustogonçalves.com.br aponte para esse site que está aqui. Para completar, eu vou falar o seguinte, olha, eu quero que... Eu estou dizendo agora que o .com.br aponta para o Heroku, mas o Heroku não sabe disso ainda. Então eu vou vir em Settings, onde eu já tenho também as minhas chaves aqui, né?
E eu vou falar aqui, olha, domínios, eu quero adicionar um domínio. E o domínio vai ser *augustogonçalves.com.br e vou salvar. Como já foi publicado, ele já entende o que está acontecendo, né? Então ele está apontando augustogonçalves.com.br para esse aplicativo no Heroku. Então, augustogonçalves.com.br. Já abriu. Ele já entende que é aquele site. Isso aí. Então agora temos um site.com.br apontando para o nosso Heroku. E tudo que eu fiz aqui foi gratuito. A única coisa que não é gratuita é o registro.com.br, que você tem que pagar R$30 por ano. Mas todo o restante é gratuito. Muito bom, né? Bem, a gente pode avançar um pouco mais e fazer edição de código offline. A gente está fazendo tudo no Cloud9, mas tem algumas desvantagens, né? Se eu ficar sem conexão, eu não consigo acessar o meu código para poder criar o código. Então vou mostrar rapidamente, só para mostrar que é possível, que eu posso criar um exemplo, mostrar um outro exemplo, que esse exemplo ele faz a conexão do Box com o Forge. O Box é um concorrente, né? Tem uma ideia similar ao Dropbox. Então eu vou copiar esse link para evitar conflitos, eu vou acessar daqui. O que esse exemplo faz? Esse exemplo ele pega meus arquivos que estão no Box, como eu disse, é concorrente do Dropbox, mostra esses arquivos para mim e permite que eu faça a tradução desses arquivos via Autodesk. Então é uma das opções que a gente tem na Autodesk, é fazer visualização de arquivos 3D. Reparem que nesse caso eu não estou logando na Autodesk, não tem nada Autodesk aqui. Na verdade eu estou logando, fazendo o mesmo processo, mas eu vou logar no Box. Eu vou permitir acesso aos meus arquivos. Então ele vai carregar os arquivos que estão no Box, eu consigo navegar por esses arquivos. E aí eu clicar num arquivo, ele vai enviar esse arquivo para o Autodesk, fazer a tradução e me mostrar esse arquivo aqui na página. Então é um exemplo de um aplicativo que usa Autodesk. Ele tem as mesmas chaves, os mesmos segredos, tudo configurado aqui. A única diferença é que nesse caso a gente vai fazer edição offline. Então ao invés de usar o GitHub ou usar o Cloud9, eu vou usar o GitHub Desktop para trazer o código para cá. Então eu venho aqui, eu vou acessar o exemplo que está no GitHub e vou falar que eu quero fazer um clone usando o desktop. Então eu trago ele para a minha versão offline. Aí eu vou acessar com o WebStorm. Então o exemplo está aqui, no caso é esse exemplo. Reparem que esse exemplo está também conectado ao Heroku, ele está publicado no Heroku também. Eu tenho todos os arquivos aqui, eu consigo fazer a mesma edição. Da mesma forma que eu fiz depuração lá, eu consigo fazer aqui. Eu vou editar configurações e coloco o Node.js, coloco a chave segredo, coloco o arquivo para iniciar, mesma coisa, chave segredo aqui, faço as configurações e faço depuração do mesmo jeito. E ao editar o código, eu volto para o GitHub local e pego o exemplo que eu estou editando, nesse caso esse, né? Faço uma alteração, faço um commit, sync do mesmo jeito. Então é só uma edição offline do mesmo projeto. E esse arquivo vai ser publicado. Então o WebStorm é uma boa alternativa, tem vários outros editores de código offline. O WebStorm é um deles, eu recomendaria esse, ele é bem interessante e funciona muito bem. Então esse é o exemplo, esse é o código-fonte, vocês podem editar ele offline. Finalmente, quais seriam os próximos passos? Vocês podem buscar mais informações e toda a documentação no site developer.autodesk.com. Tem vários exemplos no GitHub /developer-autodesk e nos nossos blogs, tem o blog adndevblog.ipad.com, tem vários materiais sobre várias partes da API, de como trabalhar com as APIs Forge. Bem, finalmente a gente vai ter um Forge Hackathon agora, iniciando em setembro de 2016, iniciando no dia 20, vocês fazem o registro nesse Forge Hackathon. E vai ser uma maratona de programação para criar aplicativos com Autodesk Forge. Vão ter alguns prêmios, vale a pena dar uma olhada. É só seguir esse link que está no slide, né, autodeskforge.devpost.com, e ver mais como participar desse hackathon. Acontece em setembro de 2016. É isso aí, obrigado. Para mais informações, tem o meu LinkedIn, Augusto Maia, e o meu Twitter, também no Augusto Maia, onde tem várias informações sobre como trabalhar com API. Esse QR Code aqui dá acesso a essa apresentação. Então, se você escanear esse QR Code, você vai direto para essa apresentação.
É isso, muito obrigado.